comemora-se o Dia das Mães, mas eu acredito que todos os dias é o Dia das Mães. Amém? Eu acredito que todo dia é Dia dos Pais. Eu acredito que todo dia é Dia dos Filhos. Mas então por que tem que ter uma data? Porque os filhos esquecem de ser filhos. E porque muitas vezes nós esquecemos de quem somos, e por esquecermos da identidade que carregamos, precisamos de um dia para nos lembrar. E aí nós nos preparamos e no Dia das Mães nós damos presente e abraçamos e fazemos tudo aquilo que deixamos o ano todo sem fazer. E quando nós vamos fazer de novo? Daqui a um ano. Porque é só no Dia das Mães. Agora se muda a mentalidade, todo dia você pode comprar um presente e dar para sua mãe. Pastor, todo dia vai ficar caro, então pelo menos uma vez por mês. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que quando nós nos casamos com a minha esposa, eu nunca fui um cara muito romântico. Eu lembro que ela amava ganhar flores. Eu não me lembro, eu não te dei flores antes do casamento, né, amor? Eu nunca dei flores para ela. Porque eu era um cara muito durão. Eu achava que se eu desse flores para ela ia ser muito mole. Porque eu era um ogro ignorante nesse tempo. E às vezes nós ficamos esperando só datas especiais para dar alguma coisa para as pessoas que nós amamos. Querido, faça no dia de hoje o que você tem que fazer hoje. Ame intensamente hoje como se fosse o último dia da sua vida. Se entregue intensamente ao Senhor e às pessoas que você ama, para que amanhã você não tenha nenhum arrependimento. Amém? Nós não podemos ficar guardando e pensando coisas, queridos. Nós somos uma família. E nós somos indivíduos com defeitos e com qualidades. Todos aqui têm defeitos e qualidades, todos nós. E se nós passássemos uma lista aqui, desse 10 minutos para você descrever as suas qualidades, talvez seria um tempo pequeno, porque você ia se esforçar para escrever 10 qualidades em 10 minutos. Mas se nós passássemos uma lista aqui e falasse, você tem 10 minutos para escrever 10 defeitos, em 1 minuto já tinha completado a lista. Porque nós somos bons em identificar os defeitos. Nós somos difíceis em identificar as qualidades. Nós precisamos mudar a nossa mente, olhar como Deus olha para nós. Sabe por que Deus acredita em nós? Porque Ele olha para aquilo que Ele criou no princípio e não para aquilo que nós nos tornamos. Sabe por que Deus vai acreditar sempre em você? É porque Ele vai olhar para a criação prima dEle, para aquilo que Ele criou. Ele não olha com os teus olhos. Ele olha com os olhos dEle, Ele olha dentro do teu coração e fala, ali dentro do coração do Wellington eu escondi um propósito. Tem um propósito eterno escondido ali. Ele não está vendo, mas eu criei ele para isso. E a partir desse momento, os teus olhos são abertos, você começa a ver como Cristo vê. Pare de procurar defeito nas pessoas, querido, porque você tem também. Encontre as qualidades, porque são por elas e nelas que elas vão fluir e vão alcançar o propósito. E sabe por que nós não somos todos sem nenhum tipo de defeito? Não somos todos 100% certinho? Porque nós somos tão orgulhosos daquele pouco que nós temos de certinho, que se nós não tivéssemos nenhum defeito, nós seríamos difíceis de suportar. Por quê? Porque a nossa mente é caída e nós precisamos renová-la dia após dia no Senhor. Amém? Então, se você tem olhado para dentro de você e não consegue enxergar nada, pare de olhar com os teus olhos e comece a olhar com os olhos do Senhor. Quando o pai chega no jardim, naquele dia em que Adão e Eva pecam, ele não chega perguntando para Adão, Adão, o que você fez? Você pecou, você pisou na bola comigo. Ele chega no mesmo horário, no mesmo momento, na viração do dia, para estar com Adão. E ele só pergunta, onde você está, Adão? E Adão já chega se defendendo, Senhor, a culpa não é minha. A mulher que tu me deste. Querido, Deus não vem para você para apontar os teus defeitos. Ele conhece a tua natureza, pois foi Ele quem te criou. Ele também conhece a tua medida, Ele sabe até onde você suporta. Deus, Ele não vai chegar apontando o dedão para você e falar, de novo. Mas Ele sempre vai chegar e falar, filho, onde você está? Porque na verdade, o momento que você está correndo de mim, era o momento que você precisava estar comigo, sentado, para que eu ministrasse o seu coração e trouxesse cura sobre você. Você não vai encontrar cura em outro lugar, a não ser nos braços do Senhor. Você pode fazer tudo o que você puder fazer na tua força,
Mas o único lugar que você vai encontrar cura, libertação e guarida é nos braços do Senhor. E não chegue para Ele dizendo a culpa é de alguém. Fala, Senhor, Tu conheces a minha medida, sabes a minha porção e sabes que eu te amo. Aleluia. Davi, quando ele chegava ao Senhor, ele falava, Senhor, Tu sabes quem eu sou. Eu não preciso maquiar. Mas uma coisa eu te peço, não retires de mim o Teu doce Espírito. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é o doce Espírito de Deus nas nossas vidas. Querido, você tem a medida e Deus respeita as tuas medidas. Sabe quem não respeita a tua medida? É aquele irmão que pensa que é mais santo que você. Mas o Senhor entende, e por Ele entender, Ele te ama, e por Ele te amar, Ele quer transformar a tua mente, para que a tua mente seja transformada segundo a mente de Cristo. Aleluia! Você consegue imaginar quando nós tivermos uma igreja madura e que tem a mente de Cristo, o que nós faremos em uma cidade, em uma nação? Ah, pastor, e por que não acontece? Porque ainda nós somos uma igreja criança, infantil e que não alcançou maturidade. Sabemos muito, mas entendemos pouco. Temos muita informação e pouca prática. Falamos de muitas coisas que não entendemos e queremos obrigar as pessoas a caminhar, sendo que nós não tivemos entendimento ainda daquilo. E quando Deus fala algo conosco, nós queremos subjugar as pessoas para que andem naquilo que Deus está pedindo para você e não para os demais que andam com você. Então nos falta maturidade. E como eu alcanço maturidade? Respeitando os processos. Eu costumo dizer, se você é menino, viva como menino, caminhe como menino. E você será cobrado como menino e será amado como menino. Mas se você é homem, caminhe como homem, se porte como homem, tome decisões como homem. Mas não queira ser homem na cabeça de menino. E não queira ser menino com cabeça de homem. Respeite os processos. Porque é nos processos que Deus constrói o caráter dele em nós. Ah, como eu queria ser como tal pessoa. Não, seja quem você é. Porque Deus tem algo para você, na tua identidade, gravado e cravado em você. E no tempo certo, isso vai florescer através de você. Não deseje ser o que as outras pessoas são. Deseje ser o que Deus tem para você que você seja. Aleluia. Pai, nós adoramos o Teu nome neste lugar. Nós rendemos todo louvor, toda a glória a Ti. Declaramos que Tu és Senhor sobre essa casa. Declaramos o Teu senhorio sobre este lugar. Declaramos que não há Deus maior que o Senhor. Declaramos, Pai, que todos reunidos aqui estão com o único propósito de dar culto a Ti. Eu declaro, Pai, este ambiente Teu. Eu declaro a minha boca Tua, Senhor. Eu declaro o meu corpo, a minha mente Tua. Eu oro para que todo pensamento nesta casa seja levado cativo ao conhecimento da Tua palavra. Eu oro, Senhor querido, para que todo espírito contrário que está lutando e batalhando para que os Teus filhos não compreendam e não entendam, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu oro para que no reino do Espírito haja liberação. Eu oro para que os céus se abram e para que o entendimento dessa casa seja aberto, para que possamos ouvir, compreender a Tua palavra, a medida do Senhor para nós nesse dia. Nós oramos e Te convidamos, amado e doce Espírito Santo, que já se faz presente em nosso meio agora. Leva toda a nossa atenção cativa a Ti. Leva a nossa mente cativa a Ti. Leva o nosso coração cativo a Ti. Leva todo o nosso entendimento cativo a Ti. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz e não os barulhos que nos cercam, mas atentos a ouvir o que Tu tens para nós. Nós oramos para que a Tua graça venha sobre este lugar, que o Teu favor nos alcance e que nessa noite sejamos, Senhor, ministrados por aquilo que tens nos céus para as nossas vidas. Que sejamos tocados por Ti e sejamos, Pai, mais parecidos contigo a partir do dia de hoje. Eu oro para que cada um que está aqui, Senhor, descanse em Ti agora. Que entregue todas as suas preocupações para o Senhor. Que entregue, Senhor, todas as suas preocupações no trono do Senhor agora. Porque, Pai, nós não podemos acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça. Quanto mais resolver coisas que são insolúveis à nossa força. Então, nós queremos entregar a Ti e dizer que nós confiamos em Ti para tudo aquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer. Em o nome de Jesus, toda honra e glória damos ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diga aleluia. Sente-se, querido. Aleluia.
Abra a tua Bíblia comigo em João 17. Antes de nós começarmos a palavra, eu quero orar pelo Robson. Lembrei agora. O Robson foi descer correndo a escada, que a hora que nós ficamos sem energia, ele torceu o tornozelo e foi para o hospital. Amém? Sentado mesmo, vamos orar por ele. Amém, queridos? Pai, nós oramos, Senhor, pelo Robson agora. Colocamos ele debaixo do teu cuidado. Nós sabemos que tu já estás cuidando dele. Nós, como igreja, nos reunimos em oração, Senhor. E pedimos, Pai, que nada de grave tenha acontecido com o pé dele. Declaramos cura sobre ele, declaramos restauração sobre o pé, sobre o tornozelo, Senhor, sobre a torção. Declaramos o teu cuidado sobre ele e sobre a casa dele, em um nome do teu filho. Que haja cura e que haja restauração, Senhor, na vida do Robson agora. E como igreja, concordamos essa oração, em um nome do teu filho Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 17, versículo 21 em diante. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre unidade e diversidade. Amém? Se tem uma das coisas que nós pecamos e muito como igreja, é que sempre nós queremos estar junto com os iguais. E não tem coisa melhor do que estar junto com pessoas que pensam a mesma coisa. Não tem coisa melhor do que estar junto com pessoas que comem as mesmas coisas. Não tem coisa melhor do que estar junto com pessoas que compartilham os mesmos pensamentos, o mesmo entendimento. É bom estar ali. Então muitas vezes nós só queremos caminhar com pessoas que se identificam com aquilo que pensamos, com aquilo que achamos e da forma que agimos. E então nós construímos grupos seletos onde ninguém entra, porque se você não falar essa mesma linguagem, não entender essa mesma coisa, você não está pronto para andar conosco. Mas na verdade, o que Deus espera é que nós caminhemos como um corpo, que não são todos iguais, que são todos diferentes, mas têm unidade de propósito. Querido, se Deus quisesse que todos fossem iguais, Ele não teria tornado cada um ser único. Às vezes você olha para uma cor e você diz, aquilo é azul. E outro olha e fala, para mim não é azul. Eu acho que está ali é mais virado para um lilás. Não, para mim é azul escuro. E nós divergimos em coisas pequenas. E o que mais eu tenho visto nesses dias é que a igreja ela tem divergido em teologias, esquecido que o centro de todo o evangelho, o cerne do evangelho é Cristo e sua palavra. E devido a nós termos tantos pensadores nos nossos dias, nós em vez de fazer com que a igreja caminhe em unidade, nós estamos dilacerando a igreja, separando em grupos. Por quê? Porque nós não conseguimos andar juntos. E por que nós não conseguimos andar juntos? Porque somos orgulhosos no nosso conhecimento, naquilo que conhecemos. Logo nós queremos estar com alguém que fale a mesma linguagem que nós. E quando chega alguém que fala diferente, nós, em vez de incluirmos, nós excluímos essa pessoa. Por quê? Porque ela não caminha no mesmo entendimento. Querido, se Deus te deu um entendimento acima, é para que você traga aquele que está abaixo. Se Deus te ensinou e te revelou algo que os outros não sabem, o único propósito é para que você sirva aquele que não sabe. Maturidade não está ligado ao quanto você conhece. A maturidade está ligado ao quanto que você entendeu daquilo que você conhece. E se nós percebemos, tem pessoas que começam a conhecer muita coisa, em vez de elas acrescentarem no corpo de Cristo, elas passam a não ser uma conta positiva, mas a ser uma conta negativa, porque elas não somam mais, elas excluem as pessoas. O conhecimento, às vezes, ele emburrece você. Como assim, pastor? Porque ele torna você arrogante e não permite que a mente de Cristo seja gerada em você. Às vezes nós sabemos e conhecemos tanto que nós discutimos até com o Espírito Santo para ver se ele não está errado em algumas coisas. Então o que te torna maduro não é o quanto você conhece acerca daquilo que você tem por especialidade em falar, mas é o quanto você entendeu e vive aquilo que você está falando. E se nós olharmos para Cristo, que é o exemplo de tudo na palavra, eu não tenho outro exemplo na Bíblia a não ser Cristo Jesus.
Quando nós olhamos para ele, nós vemos que ele conseguia se relacionar tanto com os doutores quanto com os incultos, com aqueles que não sabiam nada. Porque ele entendia que o que ele carregava estava no mesmo nível para sustentar aqueles que sabiam tudo e para trazer vida àqueles que não sabiam nada. E a única coisa que Deus espera de nós, esses dias da sua igreja, é que a sua igreja desperte o mesmo Espírito que havia em Cristo. E quando nós nos reunimos em algumas reuniões, eu falo aqui sobre pastores, sobre líderes, em vez de nós convergirmos para Cristo em unidade, nós divergimos em pensamentos carnais, porque cada um está defendendo um pensamento e esquece que o corpo funciona de formas diferentes, mas o propósito é o mesmo. Sabe qual que é a minha oração, queridos, para essa casa? É que essa casa não tome um padrão, mas que ela viva como o corpo de Cristo, em que ela respeite as diferenças e o funcionamento de cada um, mas que também cada um que faz parte dessa casa entenda o funcionamento do irmão, aquele o qual ele tem por mais fraco. Porque se nós não compreendermos isso, nós vamos ser uma igreja desfacelada, uma igreja que se destrói todos os dias. Por quê? Porque nós ficamos discutindo teologias. Enquanto nós, como lideranças, deveríamos estar nos reunindo para orar, para que os céus venham, para que a glória de Deus venha, muitas vezes nós nos reunimos para discutir teologias acerca daquilo que estudamos 10 anos e achamos que é uma verdade. Querido, só existe uma verdade na Bíblia, a verdade é Cristo. E se você conhecer a Cristo, toda a verdade vai libertar você. E a oração de Jesus em João 17 é justamente essa. A preocupação de Jesus continua sendo a mesma nos dias de hoje. Se nós conseguirmos compreender os princípios básicos da palavra, que é a unidade do corpo de Cristo, entender como caminhar no corpo de Cristo, se nós conseguirmos entender os princípios básicos da palavra, eu acredito que a resposta da igreja será uma resposta que tocará a nação. Alguns anos atrás, 50 anos atrás, nós falávamos, nossa, os evangélicos são tão poucos no Brasil. E hoje nós somos muitos, mas continuamos igual a 50 anos atrás, não estamos fazendo nada. Ou melhor, estamos piores, porque há 50 anos atrás fazia-se muita coisa. Porque se perdeu a simplicidade do evangelho. Nós ficamos preocupados, às vezes os pregadores estão preocupados como que eles vão pregar, o que eles vão pregar naquele dia, por quê? Porque eles têm que trazer um conhecimento novo, uma nova revelação, porque a igreja está precisando de uma nova revelação. Não, a igreja está precisando, sabe o quê? De maturidade para caminhar na revelação que já recebeu. Porque senão nós viemos para todos os cultos e cada culto nós enchemos a barriga de revelação, mas nós não conseguimos liberar nada do que está dentro, porque nós nos tornamos famintos por revelação, mas nos tornamos egoístas em carregar uma revelação que não toca a ninguém e muito menos transforma as nossas vidas. E se a revelação que nós recebemos, ela não tem transformado a nossa vida, ela não passa de vento. Por quê? Porque eu não entendi porque eu recebi aquilo. Então nós vemos uma igreja dividida por conceitos teológicos, enquanto ela tinha que estar unida por Cristo. Porque uns fazem isso, outros fazem isso, uns comem carne, outros não comem, uns bebem, outros não bebem. Qual que é a diferença, querido? Ama o que come, ama o que bebe, ama o que não come, ama o que não bebe. Ame o que guarda o sábado e ame o que não guarda. Porque somos um corpo. A maior preocupação de Jesus, antes dele voltar ao Pai, era que os homens que ficariam para levar o Evangelho e tornar-se em si um, assim como ele era com o Pai. E sabe qual continua sendo a maior dificuldade dos dias de hoje na igreja? Continua sendo a mesma dificuldade dos primeiros dias. De nós nos tornar um, como ele era com o Pai. Se nós olharmos a palavra, estudarmos a respeito da igreja, do princípio da igreja, do começo da igreja, nós vamos ver que aquela igreja tocou muito mais do que todas as épocas e eras futuras que vieram. Por quê? Porque eles entenderam o princípio da unidade. Nós tínhamos 12 apóstolos que se reuniam, cada um com uma mentalidade diferente acerca de alguma coisa, cada um pensando algo acerca de alguma coisa, mas todos eram unânimes na doutrina de Cristo. Querido, se você pensa algo diferente que eu, não tem problema nenhum, desde que nós sejamos unânimes em Cristo.
Eu não vou nunca tentar te convencer daquilo que eu acredito, mas eu vou tentar fazer você acreditar na palavra de Deus e não em mim. Nós perdemos pessoas na caminhada, amigos, companheiros, por quê? Porque queremos impor sobre eles uma doutrina que Deus colocou sobre nossas vidas e não sobre a vida deles. Eu acredito que nesses dias a mesma oração precisa ser feita para que nós entendamos a unidade. Enquanto nós não entendermos isso, queridos, nós vamos estar nos reunindo como igreja. Eu estou falando desta casa. E nós não vamos avançar para aquilo que Deus tem para nós como casa. Porque a nossa preocupação, em vez de ser unidade e de fazer Cristo conhecido, é discutir se o irmão está fazendo aquilo que você achava que ele deveria estar fazendo. Irmão, se o teu irmão come carne e você não come, não condene aquele que come, também não condene aquele que não come. Se ele entendeu que pode, deixa ele. E se você entendeu que tem que comer só abobrinha, coma abobrinha, irmão. Mas respeita o irmão que gosta de comer picanha. E nós ficamos divergindo por coisas simples. E nós não avançamos no propósito que é nos tornar um em Cristo. Nós oramos por coisas miraculosas. Senhor, manda carruagem de fogo. Faz alguma coisa que acenda a tocha nessa noite. E faça não sei o quê. Uau! Aí Jesus olha para nós e fala: uma coisa eu só quero, que vocês sejam um. Porque quando vocês forem um, vocês não vão precisar pedir sinais, porque os sinais vão acompanhar vocês. Nós não vamos mais precisar orar pedindo sinais, porque os sinais vão acompanhar a igreja, porque a igreja entendeu. Queridos, a minha oração nesses últimos 7 anos tem sido: Senhor, faz a tua igreja entender. Faz a igreja de Cristo na terra entender. Faz nós entendermos os nossos irmãos. Faz nós caminharmos em unidade, mesmo nos reunindo em lugares diferentes, em prédios diferentes, mas que nós possamos entender a unidade. Dia 20 nós temos a marcha para Jesus aqui em Curitiba. E essa semana é a semana que todo mundo nos dá uma pedrada na marcha, outros falam que a marcha é legal. Se nós pudéssemos numa marcha dessa esquecer as placas denominacionais e marchar somente para a glória de Cristo, eu acho que Curitiba seria abalada pelo poder de Deus. Imaginem vocês, 50, 100 mil pessoas marchando na cidade de Curitiba, esquecendo e não se preocupando em deixar o seu nome conhecido, mas se ajoelharem durante 2 ou 3 horas, sem ninguém estar no palco, tocando música e fazendo show, todos de joelho, clamando para que o reino de Deus venha sobre a cidade, clamando para que haja arrependimento nos altares, clamando para que a igreja entenda para que ela foi chamada. É impossível que Curitiba não seja sacudida. Só 2 horas. Mas e por que nós não fazemos isso? Porque nós estamos divididos. E o que Deus espera da sua igreja? Ele espera que sejam um. João 17, 21. Eu vou ler do 20 em diante. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Qual que é o fator pontual desse versículo que vai fazer com que o mundo creia na igreja? Jesus deixa claro algo, um endereço para nós. Sabe quando que o mundo vai crer na igreja? Quando nós formos parecidos com Cristo. Nós queremos que o mundo creia, que o mundo acredite na igreja, nós carregamos uma palavra, mas a única forma deles crerem que nós somos separados pelo Senhor, deles crerem da forma que fomos enviados, se nós formos como Cristo é com o Pai. Sabe por que a igreja está desacreditada nesses dias? Porque não tem unidade na igreja. Nesses dias, queridos, a igreja está reaprendendo o evangelho. Porque sempre a igreja pregou o evangelho da troca.
Sempre a igreja pregou o evangelho da necessidade. O que você precisa, meu querido Ivan? Eu estou assim, vem para cá, que aqui você vai conseguir. Eu queria mandar esses mensageiros lá para a Europa, para a região do Suécia, Suíça. E eles iam chegar, o que você precisa, a minha igreja vai dar para você. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que necessito. Mas então, como é que nós vamos fazer você conhecer Jesus? Jesus não faz troca, irmão. Jesus, ele se apresenta em amor. E por que nós precisamos pregar o evangelho da troca? Porque nós nos tornamos igual a Cristo. É porque nós não aprendemos a amar como Ele amou. É porque as pessoas olham para nós e não verem Cristo, porque nós não estamos refletindo a mensagem que pregamos muitas vezes. E Jesus deixa claro que a única forma de o mundo crer que o Senhor me enviou é quando eles olharem para esses homens que vão ficar no meu lugar e verem a unidade que eu tenho contigo. O mundo vai crer naquilo que nós pregamos quando ele olhar para nós e ver que somos um em Cristo. Eu estou dizendo não naquilo que entendemos em muitas coisas, mas em Cristo. Não na alma. A todos agora vão usar azul, aleluia. Não é isso, irmão. Unidade não está ligado a isso, unidade está ligada ao propósito de Deus. Na continuação do versículo, e eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos. Qual que é o requisito para termos glória, para que a glória do Senhor seja revelada em nós? Qual é o requisito? A única forma das pessoas verem glória em nós é quando somos um, assim como Ele é um no Pai. Eu estou orando para que a glória do Senhor venha, mas eu não olho para a cara da irmã porque ela pisou no meu calo. Eu estou orando para que a glória de Deus inunde essa cidade, mas eu não falo com aquele irmão porque ele não concorda com a minha teologia. A única glória que você vai expressar é a tua, não é o do Senhor. Porque a dele só vem mediante unidade do corpo. E neles, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Aperfeiçoados no quê? No conhecimento, na sabedoria, aperfeiçoados na boa pregação, aperfeiçoados na forma de falar, aperfeiçoados da forma que eles conseguem dirigir as pessoas até ti. Não, a Bíblia diz aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, eu desejo que os que me destes estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgastes porque me amasses antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu porém te conheci, assim como esses entenderam que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amasses esteja nele e eu neles esteja. A única forma de nós estarmos em Cristo e Cristo em nós é quando nós entendemos a unidade do corpo de Cristo. Não adianta, amados, nós conhecer de tudo um pouco e não ter amor no coração. Não adianta nós termos uma boa mensagem, pregar mensagens eloquentes em que as pessoas dizem, uau, da onde que ele arrancou isso? Se nós não amarmos o nosso próximo. O que nós temos visto mais nesses dias é uma falta de amor e de tolerância no meio do corpo de Cristo. E se nós não entendemos o que Jesus está falando em João, nós não vamos conseguir fazer com que a glória de Cristo seja revelada em nós. Por quê? Porque em nós não habita a unidade. Nós sabemos apontar o dedo para tudo, mas amar nós não amamos. Porque o Ivan, aquele jeito que ele falou, eu não concordo. Eu acho assim, eu acho que ele falou errado, porque eu entendi assim, porque eu escutei no grego, no aramaico, no hebraico, no sei lá o quê, que era diferente, ele falou daquele jeito, eu não concordo. Se ele fez o nome de Cristo conhecido com o que ele está falando, o nome de Cristo foi glorificado, não importa se você concorda ou não. O nome de Deus está sendo estabelecido através da palavra que foi liberada. Nós ficamos preocupados com tantas picuinhas, com tantas besteirinhas, e por isso nós não conseguimos ser um só no Senhor. Unidade, queridos, a palavra unidade tem origem no termo latim unitas, e designa a qualidade do que é único ou indivisível, tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Em Cristo somos um indivíduo. Então,
nós temos que ser indivisíveis. A oração de Jesus naquele dia era para que os seus discípulos fossem indivisíveis. Que eles não se dividissem por aquilo que eles pensavam. E quem já estudou acerca dos apóstolos sabe que eles eram totalmente diferentes uns dos outros. E para ficar melhor, depois apareceu Paulo, que era mais diferente que todo mundo junto. Mas quando você lê a palavra de Deus, você lê as cartas que eles escrevem, você percebe que o mesmo Espírito que conduzia um, conduzia o outro, porque a linguagem sempre foi a mesma. Eles quebravam o pau, irmão, na mesa. Saía lasca. Quando Paulo e Pedro tiveram uma discussão, não foi uma discussãozinha. Eles quase saíram na mão, irmão. Não, mas eles eram apóstolos. Mas eles têm carne e o sangue também ferve. É que a nossa tradução deixou mais ameno o negócio. Mas a verdade é que eles queriam sair na mão, porque eles estavam discordando de algumas coisas. Mas quando eles falavam acerca de Cristo, a mentalidade era a mesma. Eles eram um naquilo que eles estavam falando. 12 homens diferentes, totalmente diferentes uns dos outros. Mas quando lemos as cartas dos apóstolos, lemos as cartas que eles escrevem, parece que é um só que escreveu tudo, porque uma coisa fecha com a outra. Por quê? Porque eles tinham unidade no Espírito. Por que nós destonamos muitas vezes no discurso? Por quê? Porque nos falta unidade, porque o orgulho é maior, porque nós queremos fazer conhecido aquilo que achamos e não aquilo que temos que fazer conhecido, que é Cristo. Não, eu acho assim, irmão, não quero saber o que você acha, eu quero saber o que Cristo disse acerca disso. E nós vemos um evangelho nesses dias tão complicado, parece que o evangelho nos dias de hoje só é para as pessoas assim, acima da média, porque tem tanta palavra difícil, tanta forma difícil de caminhar. Parece que para chegar até Cristo, você vai ter que andar daqui no Rio de Janeiro, subir lá no Cristo Redentor e descer rolando. Porque estão dificultando a chegada, sendo que a chegada até o Pai é de graça. Se você crer no Filho, você é recebido como filho. Então, em vez de nós abrirmos o caminho, nós estamos fechando. A Bíblia diz que a porta é estreita, mas é estreita não no quesito que você pensa que é. A porta é estreita porque quando nós entendemos o conceito de Cristo, nós vamos viver num mundo terrível e distorcido, com a mente de Cristo, e nós não vamos compactuar com a mente do mundo. É por isso que ela é estreita. Só que a religião tem fechado a porta e ela fica cobrando indulgência para que as pessoas entrem nela. Para você fazer parte desse grupo seleto do Mevan, irmão Haroldo, você vai ter que passar por alguns processos, porque você não está pronto ainda. Sabe qual que é a minha oração para essa casa? É que tem um monte de gente tudo diferente. Tudo diferente. Mas que converjam tudo para Cristo e entendam em Cristo uma só coisa. Quando eu vejo o irmão, como é que é o nome do irmão? O irmão do Aleluia, bem alto. Como é que é teu nome, irmão? Fala aí, irmão Adriano. Fala, cheiroso. Eu falo que o irmão Adriano, ele vem aqui como um sinal profético de Deus para essa casa. Eu amo esse cara. Primeiro dia que ele entrou aqui, cheiroso. Falei, quem que está falando isso aí? Falei, esse cara eu gostei. Porque nós ficamos tão sábios e tão bons conhecedores de algumas coisas que nós ficamos, assim nós chegamos na igreja, nós pegamos a cadeira, sentamos, glória a Deus, aleluia. Deus não precisa de barulho. Aí seu irmão dá um glória, meu Deus, não entendeu nada. Porque não entendeu o corpo de Cristo. Nós queremos criar robôs. Porque assim, eu saí da religião. Então por que você quer inventar uma nova? A minha oração para essa casa é que ela entenda a diversidade do corpo de Cristo, mas ande em unidade, num só pensamento, num só coração, para aquilo que foi chamado. A minha oração é que nós tenhamos irmãos aqui dando piroleta, chamando ele de cheiroso,
de outros irmãos sentados na cadeira dando glória do jeito que eles querem, e outros andando, e outros se jogando aqui na frente, e outros quietinho ali, dando um glória só dentro dele, mas é para o Senhor, não importa. Desde que nós entendamos que tudo converge para Cristo. Então nós não podemos criticar aquele que grita, e não podemos criticar aquele que não está gritando. Por quê? Porque ele está adorando o mesmo Deus que você. Se nós não entendermos isso, Jesus está fazendo uma oração: Senhor, eu oro para que eles entendam a unidade, eles precisam entender, porque assim, Pai, vou falar para você uma coisa, agora eu estou contextualizando o que Jesus disse. São 12 apóstolos, um diferente do outro. Tem um que é chorão, o outro quer puxar a espada para tudo. Tem um que quer cobrar tudo dos outros e o outro quer dar de graça tudo. Tem um que, se bobear, volta a pescar, e o outro não quer mais nem saber, só quer ficar no colo deitado. Isso é tudo diferente, Deus. Mas ele diz bem assim: eu oro para que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, para que quando o mundo olhar para eles, ele veja a glória que há em mim neles. A glória que você está procurando, irmãos, ela está escondida na unidade. Não na concordância, mas na unidade. Você quer glória? Ame o teu irmão que você não suporta. Você quer glória? Ande mais 2 milhas com aquele que você não conseguiu andar 100 metros. Você quer glória? Traga ele para perto e ensine aquilo que ele não sabe, para que ele aprenda, para que você não se torne um arrogante pelo conhecimento que você tem. O conhecimento, quando eu digo que ele nos emburrece, é porque ele nos torna arrogantes se não for revelado através de Cristo com entendimento. Se você analisar todos os pregadores após Cristo, você vai ver que Cristo era o homem que tinha a mensagem mais simples de todos eles. Se você começar a ler sobre os sermões, você vai ver que os sermões de Jesus eram simples, mas eles eram profundos. A profundidade da palavra não está ligado ao quanto de coisas difíceis que você fala, mas a profundidade da palavra está ligado ao quanto de glória você carrega e o quanto você é parecido com o Pai. Eu não sei o que falar nesse ambiente, fala de Jesus. Nesse ambiente, como que eu falo de Jesus? Fala dele, irmão. Hoje eu vou falar para não sei quais, vou falar hoje para juiz, para delegado, para advogado. Fala de Jesus. Eles só querem ouvir acerca de Jesus. Qual que é a linguagem que eu vou usar? A Bíblia, irmão. Porque o teu serviço nesse lugar não é mostrar o quão sábio você é, mas é mostrar a glória de Deus na simplicidade do Evangelho dele, através da sua vida. E se nós entendemos essas coisas, essa unidade que Deus espera, que Deus entende que somos indivíduos, mas temos que ser um nele, na mesma mente, no mesmo coração. Se nós conseguimos entender isso, como casa, nós vamos conseguir avançar como o reino de Deus. Agora nós entendemos, agora nós sabemos o que é unidade, agora, Mevan, uau! Já entrou num lugar de arrogância e não entendeu nada. Porque se você entendeu, não é para falar para os outros que você é melhor, é para trazer entendimento para eles. É para que eles avancem junto com você. Não, mas o irmão é lá da igreja de Jesus, lindo e cheiroso, ele não faz parte da igreja que eu... Cara, sai desse lugar em nome de Jesus. Vai lá e libera a graça, libera a palavra, libera a bênção sobre a vida dele, para que ele alcance entendimento e para que a comunidade que ele caminhe alcance entendimento, para que nós possamos ser um em Cristo na unidade. Ele lá do outro lado da cidade, você aqui, mas você diz, eles estão entendendo e eles estão fluindo da mesma forma. O desejo de Deus, eu acredito, que era que no domingo, no sábado, na segunda, seja que dia fosse, toda a igreja da cidade se reunisse num lugar só. Você já pensou que doideira, irmão? Os batistas, os presbiterianos, os assembleanos, os mevaninos, tudo junto, os bola, tudo misturado, dando glória àquele que merece glória. Cara, quando Cristo vier, isso vai acontecer. Nós precisamos entender e construir um caminho para esse lugar. Essa unidade esperada do corpo, para que ele seja visto em todos. Por quê? Porque a unidade só mostra mostra Cristo. Quando nós entendemos a unidade, nós entendemos que precisamos revelar Cristo e não quem somos.
Não é a nós que tem que ser revelado, mas é Cristo. E através disso nós fazemos o nome dele conhecido. A unidade vai trazer a crença de um mundo perdido no Evangelho novamente. Um certo dia eu estava conversando com uma pessoa que não é cristã. E eu falando acerca de Cristo para ela. E ela falou para mim, eu frequentei por algum tempo uma igreja evangélica. Pastor, me desculpe que eu vou ser bem direto. Eu falei, querido, seja. Eu prefiro que você seja direto, que você não dê volta, porque eu também não vou dar volta com você. E quem me conhece sabe que eu não dou volta. Ele falou, tive um tempo lá, mas eu não vi diferença nenhuma. Porque um querendo matar o outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo provar que é mais sábio, mais inteligente que o outro. Para mim, é mais desleal a concorrência na igreja do que no meio empresarial que eu vivo. Ele falou, então o que eu procurei lá eu não encontrei. E aí você me pergunta o que você respondeu. Eu disse para ele, nos perdoe, porque nós não entendemos o que é ser igreja ainda. É duro ouvir uma coisa dessa. É duro ouvir quando alguém fala isso acerca do corpo de Cristo. O desejo era falar, não, cara, você foi no lugar errado, você viu coisa errada, é que você está doente, você está enfermo, é por isso. Não, cara, você falou a verdade, está assim mesmo. Mas Jesus ama você e Ele quer mudar a tua vida. Eu sei que nós temos sido falhos como igreja, eu sei que nós temos pecado como igreja. Eu podia dizer, você não foi na minha ainda, lá é diferente. Pois é bem assim, onde você foi, o problema era lá. Não, eu chamei a responsabilidade, porque a igreja é uma só. Quando falam da igreja, não estão falando de placas, estão falando da igreja. E você faz parte da igreja. Se a placa X não está fazendo certo, é porque nós estamos orando pouco. Queridos, o que precisa nesses dias é nós despertarmos a mente de Cristo em nós, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisa uma transformação de mentalidade. Porque agora eu posso tomar algumas coisas que antes eu não podia. Porque hoje eu faço algumas coisas que antes eu não podia. Amém, querido. Glória a Deus, você alcançou entendimento. Mas não subjugue aquele que ainda não entendeu. Querido, se nós entendemos o que Cristo está falando na oração, sei que Ele está falando sobre a unidade, sobre a glória revelada, queridos, nós vamos conseguir trazer a existência do céu para a terra. A manifestação dos filhos vem mediante ao que os filhos se parecem com o Pai. E o caráter, ele só é moldado mediante a convivência e a vivência com aquele que quer moldar o nosso caráter. Ninguém fica parecido com ninguém lendo a respeito dele, mas alguém fica parecido com alguém quando começa a caminhar e compartilhar das mesmas coisas com ele. Eu leio muito a Bíblia, mas você está vivendo o que você está lendo? Eu leio bastante livros sobre diversas coisas, mas a tua caminhada tem sido concernente àquilo que você está lendo, senão você só está lendo, mas você está lento. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais ela precisa transformar a minha vida e me tornar parecido com Cristo. E por que eu estou lendo e não estou me transformando parecido com Cristo? Porque eu só estou lendo para conhecimento, eu não estou lendo para ter entendimento. Porque quando nós lemos a palavra de Deus para que seja gerado em nós entendimento, o Espírito de Deus vem com revelação, a glória vem e se fala, meu Deus, eu preciso melhorar. Nós não olhamos, não, aquele irmão, o irmão Joaquim, ele precisa melhorar, porque o irmão Joaquim, esse versículo é para ele. A mensagem de hoje, se o irmão Joaquim estivesse aqui. Se o meu pensamento ainda é esse, eu não entendi o Evangelho. Porque a palavra, ela primeiro tem que ferir a mim, para que depois, através de mim, ela fira em amor e graça aquele que precisa ser ferido. A Bíblia diz que aquele que fez a ferida, ele mesmo ligará a ferida. Então Deus não faz uma ferida para que você fique ferido pelo caminho, mas Ele abre a ferida, liga ela para que você seja curado e para que você olhe para a cicatriz e diga, eu venci esse lugar. Aleluia. Quando nós entendemos a unidade do corpo de Cristo, nós começamos a caminhar em um entendimento de servos que servem e não de cobradores que cobram. Porque quando nós entendemos Cristo, nós passamos a servir a mesa para todos aqueles que muitos não serviriam. Eu só vou servir a mesa para essa pessoa. Não, amado. Você começa a preparar a mesa para todos aqueles os quais o Senhor ama.
Deus ama a todos. Deus ama os inimigos. Todos nós éramos inimigos de Deus, achados por inimigos de Deus. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Destituídos é tirados da presença. Não pode mais manifestar quem Ele é. Não tem mais a identidade de Cristo. Não pode mostrar a vida de Cristo neles. Por quê? Porque foram tirados desse lugar. Porque pecaram, porque cometeram iniquidade. Mas através de Cristo nós somos restaurados para um lugar em que a glória de Deus voltou a penetrar em nós. E nós podemos refletir Cristo através da nossa vida. Abra comigo em Marcos 2,15. Aleluia. Você está aqui? A unidade, queridos, não está ligada a sermos iguais na carne, mentalidade humana. Unidade está em nós e nos movemos no mesmo Senhor da obra, mentalidade de Cristo, andar no Espírito. Marcos 2,15 fala muito bem sobre isso, 2,15 ao 17. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama. O que está escrito aqui? Publicanos e pessoas do quê? Do quê? Já pensou você sentado na 15 de novembro, tomando um café com alguém de má fama? Já pensou você sentado, vamos falar alguma coisa que está em alta no momento, na 15 de novembro, tomando um cafezinho com o nosso amigo Lula? É desse tipo de gente que a Bíblia fala em Marcos. Ninguém quer estar na mesa dele agora, mas antes muitos queriam sentar lá e dizer que ele era amigo deles. Nós temos que amar aquele homem, cara. Porque Deus pode mudar a vida dele ainda. Sabe quando eu perco a esperança no que Deus pode fazer na vida de uma pessoa? Só quando ela morre. Porque quando ela estiver viva, há esperança de transformação. Amém? Então quer dizer, pastor, que se apoia tudo? Não, estou dizendo que eu apoio o erro. Estou dizendo bem assim que o amor alcança cura sobre a vida daqueles que erraram. Lembre-se que quando Cristo morreu na cruz, o primeiro a alcançar o paraíso foi um ladrão. E se ele estava morrendo na cruz, não foi porque ele roubou galinha, irmão. É porque ele fez coisa muito pior. Nós somos bons em apontar o dedo. Eu digo que eu gosto de ler acerca de Jesus. Eu tenho na minha vida o maior exemplo do Evangelho de Jesus. Porque ele era expert em quebrar os religiosos. E tudo que ele fazia como exemplo, ele não falava. Sabe qual é o problema de muitos hoje? É que fala-se muito daquilo que pouco vive. Fala-se muita coisa, mas não se vive nada. E quer que os outros vivem igual, mas você não faz. Faça, mostre o exemplo, e os outros seguirão o teu exemplo. E pessoas de má fama, que eram numerosas. O que as pessoas de má fama faziam? Elas eram numerosas e faziam o quê? Seguiam quem? Jesus. Estavam à mesa com ele e quem? E seus discípulos. A igreja de hoje ela é exclusivista. Alguém de má fama? Não. Queridos, quem lembra da igreja evangélica há 10 anos? Fazendo propaganda de televisão para aqueles que agora eles estão destruindo. Porque é muito fácil amar quem está fazendo as coisas que você concorda. Mas aqui a Bíblia diz assim: aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. O que Jesus fez? Ele falou: vocês vão vir aqui sentar à mesa comigo, para vocês aprenderem como amar essas pessoas. Porque não pense que os discípulos também não estavam olhando para aquelas pessoas, torcendo o nariz, falando: o que esses caras estão fazendo aqui? Você sabe o que ele fez? O que ele está fazendo na mesa com a gente? Porque estar à mesa para o judeu era algo muito importante, derivava-se de comunhão. Eu tenho comunhão com ele, porque nós pensamos e nós vamos agir da mesma forma. O comer na mesa é algo muito importante, é um contexto de aliança. E lá estava Jesus à mesa com as pessoas de má fama, que eram numerosas. E o que elas faziam? Elas seguiam a Jesus. Você me pergunta, por que elas não tinham sido transformadas ainda? Porque elas estavam no caminho da transformação. Cara, não é assim, eu venho para Jesus, uau,
cara, assim, você aceitou Jesus hoje, Ivan aceitou Jesus, então assim, amanhã você não pode mais usar aquela roupa. Você aceitou Jesus. Tá? Nada de calcinha de cowboy, aquelas calças de cowboy apertadinha, cinturão e bota de couro de cobra. Acabou para você. Não. Vai ter que mudar agora a vestimenta, irmão. Terno, gravata e gel no cabelo. A aparência muda, mas dentro não muda. Os homens de má fama estavam sentados com Cristo, por quê? Porque Cristo, através da sua vida, ia transformá-los em homens de boa fama. Não era pelo que eles vestiam, não era da forma que eles caminhavam, mas havia um amor dentro do coração de Jesus, uma glória inexistente no mundo atual daqueles dias, queria transformar a mentalidade deles. Veja o exemplo de Zaqueu. Quando Jesus chega na cidade dele, ele sobe na árvore, e ele fica lá olhando Jesus. Eu quero ver, por que ele não estava no meio do povo? Porque ele era odiado pelo povo. E aí Jesus, como gosta de quebrar o religioso, ele olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou estar contigo, cara, eu vou posar lá com você, nós vamos jantar, vamos comer junto, vamos trocar uma ideia. Os religiosos falam: Jesus, você está maluco, você sabe quem que é esse cara? Fala: eu sei, vocês não sabem. Porque ele conhecia Zaqueu. Queridos, Deus nos conhece, e nós pensamos que conhecemos alguém. E aquele homem, na presença da glória de Deus, ele fala: eu pequei, eu roubei, eu fiz isso, mas eu vou assim, eu vou retribuir 4 vezes mais. Aquele que eu roubei, aquele que eu lesei, deixa comigo, eu vou fazer tudo certinho. Você viu Jesus falar alguma coisa para ele? Zaqueu, seu sem vergonha, enrolão, você aprontou com um monte de gente, você tem que arrumar as coisas agora, cara. Mas a glória, na base do amor, tocou o coração de Zaqueu. E Zaqueu falou: eu preciso melhorar, porque eu preciso me tornar parecido com esse cara. Querido, Zaqueu nunca mais foi o mesmo homem. Eu acredito que a cidade passou a amá-lo, porque ele restituiu a todos aqueles que ele lesou. Mas Jesus não chegou apontando o dedo como a religião faz nesses dias. Ó, irmão, assim, você vai aceitar Jesus, mas sabe aquela cachaçinha que você toma? Você vai ter que largar. Deus vai trabalhar, irmão, ele vai largar sozinho. Sabe aquele teu palavreado, você não pode mais falar aquilo lá, você tem que falar tudo assim, com contexto bíblico, para ficar bem crente. Deixa Deus trabalhar na língua dele, irmão, não é você que vai mudar. A Bíblia diz que quem constrange o homem do pecado é o Espírito Santo. É Ele que vai mudar o coração das pessoas, não é você. O problema é que a igreja dos dias inverteu os papéis. Ela quer convencer o homem do pecado e do juízo. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito. Qual que é a minha função? É falar acerca de Cristo. É pregar as boas novas de Cristo e vivê-las na minha vida, para que o mundo olhe para mim e veja Cristo em mim. Porque se ele não ver Cristo em mim, ele não vai ter esperança de ser glorificado através do evangelho que eu estou pregando. A Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Por quê? Porque a esperança que o mundo tem de ser transformado está guardada na igreja de Cristo. A glória que o mundo precisa ver revelado virá através de uma igreja que se parece com Cristo. E se essa igreja não se parecer com Cristo, o mundo não terá a revelação de Cristo. Não haverá uma manifestação de Cristo. Por quê? Porque nós estamos preocupados em selecionar as pessoas que vão adentrar o templo que congregamos. Nós estamos preocupados com quem nós vamos sentar e com quem seremos vistos. O que vão dizer de mim, irmão? Deixa falar o que quiser. Eu quero ver o que vão dizer depois daquela vida transformada que você gastou tempo com ela. As pessoas vão olhar e falar: cara, como você mudou. Então, quando você está com aqueles que ninguém quer estar, você não está perdendo tempo, você está investindo tempo. Aleluia. Quando os mestres da lei, a religião sempre está presente. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Então quer dizer que os religiosos da época eram saudáveis? Eles entenderam o evangelho? Não. Deus estava dizendo que a arrogância deles era tão grande que eles pensavam que não precisavam daquilo que Cristo carregava. Deus está falando aos religiosos: vocês estão tão doentes, tão enfermos, que na cabeça de vocês pensam que são saudáveis.
E na sequência, Jesus fala bem assim: eu vim para aqueles que precisam de cura. Por quê? Porque aquele que olha para si e não vê nada de bom em si, ele precisa e ele procura alguém que vai trazer salvação sobre a sua vida. Então, quando Cristo fala isso, ele não estava provando a prática deles, mas ele estava dizendo: vocês já estão com a mente de vocês cauterizadas na doutrina que vocês acreditam, vocês não querem ouvir o Evangelho, vocês não acreditam que o meu Pai me enviou. Eu não queria ser chamado por Deus saudável dessa forma. Eu prefiro que Deus olhe para mim e fale bem assim: você é um doente, um leproso, você precisa de cura. Do que olhar para mim: não, você está saudável porque você é um ignorante e não quer ouvir mais ninguém. Foi essa a palavra de Jesus para eles. Ele diz assim: ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Aqueles que se sentem tão bons, precisam rever seus conceitos. Aqueles que acham que não tem problema nenhum mais, precisam rever os seus conceitos. Todos pecaram e destituídos todos foram da glória de Deus. Todos nós precisamos acordar toda manhã, olhar para Cristo e falar: eu preciso de Ti, para que o meu dia seja construído mediante sabedoria e mediante entendimento. Às vezes nós nos perguntamos por que nós caímos em lugares tão pequenos. É porque nós achamos que nos tornamos adultos naquele lugar. Não, agora nessa área eu não caio mais. Nessa área, aqui ninguém mais me pega. Aquele que está em pé, vigie, para quê? E o que é vigiar? É estar atento. Sabe o que acontece com a igreja dos dias de hoje? Não, eu já aprendi. Ela anda assim, olhando, assobiando. Caiu, porque confiou na força do seu braço. Mas aqueles que confiam no Senhor são diferentes, porque eles entendem que toda a sua caminhada, a sua movimentação, a base da força que os leva, que os impulsiona a ir, é Cristo. Não é pelo que sabemos, não é pelo que construímos, não é pelo que somos, mas é porque Ele é, pelo que Ele é e pelo que Ele está fazendo através da sua igreja. Se nós entendemos coisas simples, queridos, eu não estou falando nada de uma revelação sobrenatural para vocês hoje. Eu estou falando de coisas simples do Evangelho de Cristo. E por que estou falando coisas simples? Porque nós não caminhamos nas simples e nós queremos caminhar nas coisas grandes. Certa feita, Paulo chega e fala: eu queria estar convosco para falar sobre coisas grandes, sobre coisas que eu vi, coisas que tive revelação, coisas que ninguém acreditaria, mas eu tenho que estar convosco para falar sobre as coisas elementares da palavra. Por quê? Porque vós sois meninos ainda. E quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nós não conseguimos enxergar uma igreja madura. E quando eu falo igreja, eu falo sobre a igreja na terra. Nós vemos uma igreja infantil ainda. Os filhos vão se manifestar. Os filhos vão se manifestar. Ruios, vamos nos manifestar. Então nós precisamos nos tornar homens primeiro. Nós precisamos fazer isso que Jesus falou aqui na sua palavra. Eu não tenho que ser seletivo, eu tenho que ser alguém que traz para perto, independente da condição daquela pessoa. Mas o problema é que nós chegamos em um patamar muito grande como igreja. Então hoje nós somos respeitados. Hoje as pessoas olham para nós e respeitam. Elas respeitam números, elas não respeitam o que você carrega. Autoridade, amados, não está na quantidade, a autoridade está o quanto de glória de Deus você tem dentro de você. O quanto nós temos tocado a cidade, o quanto nós temos tocado as pessoas que caminham ao nosso lado, o quanto nós temos tocado as pessoas que necessitam de Cristo, o quanto nós temos amado aquele que não merece ser amado. As pessoas estão precisando de uma igreja que volte aos princípios elementares da palavra, de uma igreja que ame e não exclua, de uma igreja que chame as pessoas de má fama para a mesa e que coma com os homens de má fama. Pastor, você está andando com essa pessoa aí tem uma má fama, glória a Deus. Então o Cristo que habita em mim vai transformar a fama dessa pessoa. Aleluia. É assim que nós precisamos pensar, queridos. Não é pensar, não, eu não vou caminhar com fulano, não, eu vou, porque Deus vai manifestar a glória dele através da minha vida e ele vai ser transformado.
Ele era Zaqueu até ele conhecer Cristo através da minha vida, mas a partir disso, Deus vai transformar a caminhada dele. O que as pessoas precisam ver nesses dias é Cristo em nós. Se Cristo não estiver em nós, não há esperança de glória, não há esperança de transformação. Queridos, eu torno a bater na mesma tecla, não adianta nós termos uma teologia linda se a nossa prática é deplorável. Não adianta falarmos de um amor que não vivemos, não adianta falar de um Cristo que o conhecemos distante, não adianta querer falar do que Deus fez, se nós não estamos dispostos a morrer para fazer o que Ele fez nos nossos dias, através das nossas vidas. Não adianta proclamarmos um reino que nós não estamos dispostos a servir o rei desse reino. Todo reino existe um ser que governa. No reino de Deus quem governa é o Senhor, e no reino dele o que funciona e o que subsiste são as leis eternas do Senhor. Então não adianta dizer que eu estou proclamando o reino de Deus se a lei primeira, que é o amor, amar acima de todas as coisas, eu não consigo cumprir. Ame a Deus acima de todas as coisas, é o seu próximo como a si mesmo. Sabe o que muitos estão fazendo hoje? Estão querendo amar o próximo como a si mesmo, mas não conseguem amar a Deus acima de todas as coisas. Como isso pode acontecer? Quando se começa a fazer as coisas na alma e para de fazer as coisas no espírito. Porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, tudo que eu faço converge para Ele, tudo que eu faço é feito para Ele, e todo o meu amor transmitido às pessoas é porque eu amo Ele acima de todas as coisas. Amor não está ligado a um sentimento de necessidade de outro. Amor está ligado a uma responsabilidade com aquilo que o outro necessita e precisa para avançar e para crescer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, a Bíblia diz, Ele teve responsabilidade com aquilo que Ele criou. Queridos, Deus sendo Deus, Ele podia ter destruído tudo. E podia ter começado do zero. Mas o amor dele era responsável pela sua criação. Deus é o Deus de restauração, não é um Deus de descarte. Deus nunca vai descartar você. As pessoas podem descartar você, as pessoas podem te jogar no lixo, mas Deus sempre vai estar disposto a restaurar a tua vida. Sempre Ele vai estar disposto a amar você. Sempre Ele vai estar disposto a transformar você novamente. Ah, pastor, mas o que eu fiz não tem perdão? Tem, querido, tem, porque Ele te ama. Ah, o que eu fiz foi muito feio, eu já falei que ia fazer tantas vezes e não fiz nenhuma. Ele continua amando você. Ele é apaixonado por você, tanto que Ele deu o Filho dele por você. E se nós entendemos esse Evangelho e caminharmos dessa forma, nós vamos ser uma igreja que caminha em unidade, não de pensamento, mas unidade de propósito. Ah, irmão, acredito que a ceia não pode ser com um pão com fermento, tem que ser só com pão sem fermento. E aqueles que tomam a ceia com pão com fermento, não estão tomando a ceia do Senhor. E aí eu condeno o irmão que toma a ceia com pão com fermento, porque eu tomo sem fermento. Irmão, pelo amor de Deus, sai desse lugar. Muitas pessoas estão presas ao simbolismo, porque não conseguem ter revelação. Não conseguem amar como Cristo amou. Quantas vezes Jesus estava sentado com homens pecadores, Ele partiu o pão com eles. O partir o pão na Bíblia é ceia. Quando Ele estava na mesa com esses homens, Ele estava partindo o pão com eles, ceando com eles, comendo com eles, dizendo, eu estou impartindo aquilo que sou, porque eu creio que aquilo que sou pode transformar aquilo que você é. Quando você se assenta com alguém, se você não crer que aquilo que você é em Deus pode transformar ela, então por favor, não se assente com ela. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor, para que quando nós nos assentarmos com alguém, nós possamos impartir aquilo que Deus depositou em nós, e nós só podemos impartir aquilo que temos, porque se não temos nada do Senhor, a não ser palavras bonitas, a não ser uma teologia barata, nós não vamos ter nada para impartir, a não ser acusações e conhecimento. Mas quando Cristo é quem dirige a nossa caminhada, a nossa vida, nós vamos impartir Cristo com as pessoas. O que Deus espera de nós esses dias, amados, é a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo sempre vai estar ligada à diversidade. Não existe unidade sem diversidade. Como isso? Que doideira que é essa? Que matemática que é essa? A nossa matemática é 1 mais 1 é 2. A matemática de Deus, 2 mais 2 é 10.
Perceba que quando Paulo fala acerca do corpo de Cristo, ele fala sobre toda a diversidade do corpo de Cristo. Mas no final ele diz bem assim, que o Espírito que atua é o mesmo em todas as áreas. Você funciona diferente, mas é pelo mesmo Espírito. O texto diz que há unidade na diversidade. Por quê? Porque o cabeça é o mesmo. Por que nós não conseguimos gerar unidade no meio de onde há muita diversidade? Porque o cabeça não é Cristo. Porque a cabeça é alguém que encabeçou aquilo e quer que todo mundo tenha a cabeça dele. Mas quando nós entendemos a unidade que a palavra diz, que está em 1 Coríntios 12, do 12 ao 28, nós percebemos que se Cristo for o cabeça, independente da diversidade que existe, todos vamos caminhar em unidade. Aquele que é pé, aquele que é mão, aquele que é coração. Mas todos fazem para convergir para Cristo. O que nos falta hoje, amados, é respeitar esses processos no corpo de Cristo. Queridos, se eu quero andar somente com pessoas que pensam e agem iguais a mim, não é o reino de Deus que estou construindo, isso é Babel. Quando quero só estar com pessoas que pensam iguais a mim, estou andando na alma e não no espírito. Quando eu só quero ter pessoas à minha volta que pensam como eu penso, que agem como eu ajo, eu estou construindo torres para exaltar o meu nome. Mas quando eu consigo caminhar no meio da diversidade, de pessoas que funcionam diferente, mas eu consigo caminhar com elas, é por quê? Porque eu entendo que o cabeça é Cristo e tudo está convergindo para a glória dele, e é isso que importa no final. Não, porque eu estou aqui preparando esse terreno, capinando esse mato, todo mundo tem que vir capinar. O irmão está lá encostado no muro, eu estou aqui me arrebentando. O irmão está vigiando no muro enquanto você capina, irmão. Se você mudar a forma que você vê, você vai mudar a forma que você entende. Aleluia! É que toda vez que você olha criticando, você não olha com os olhos de Cristo. Porque o meu trabalho é árduo, é porque Deus viu que você é mais forte, o teu lombo é mais grosso, você aguenta apanhar mais. Porque o irmão não está fazendo? Porque ele ainda não alcançou esse lugar. Respeite os processos. Se nós entendemos essa diversidade no corpo de Cristo, sabendo que Cristo é o cabeça do corpo, nós vamos conseguir trazer a revelação de Cristo para a terra. Nós temos visto muitos homens falados nesses dias, muitos homens de Deus, que são dias em que o coração das pessoas está endurecido. E eu pergunto a vocês, por que as pessoas endureceram o coração para o Evangelho? É porque por muitos anos eles escutaram o Evangelho que não era o de Cristo, mas era o de homens. E quando eles endureceram o coração, eles fecharam o coração para Jesus. Por quê? Porque o Evangelho que foi ministrado não era o de Jesus, era o segundo o coração dos homens. E o que nós temos que fazer? Nós temos que nos esconder em Cristo até ficarmos parecidos com Ele e através dele refletirmos o Evangelho verdadeiro de Cristo. Queridos, a igreja do primeiro século, ela tocava as pessoas por quê? Porque eles andavam unânimes no mesmo Espírito. A Bíblia não diz que eles eram iguais, ela diz que eles eram unânimes no mesmo Espírito. Porque era o mesmo Espírito que dominava os corações e as mentes, eles conseguiam fluir e todos olhavam para eles e viam eles como um só povo. O que precisamos restaurar nesses dias, queridos, é a unidade do corpo de Cristo. Diversidade significa comunhão de contrários, diferente distribuição para diferentes pessoas. O que é diversidade? É comunhão de contrários. Como que eu vou ter comunhão com alguém que é contrário comigo? Se você se submeter ao cabeça que é Cristo, você vai conseguir ter comunhão. Se você submeter a Cristo, você vai conseguir andar em comunhão com aqueles que são contrários às coisas que você entende. Se nós conseguirmos entender essas coisas, nós vamos alcançar um lugar de maturidade no Senhor. Certo dia eu ouvi um rabino falando algo. Eles discutiam em Israel acerca disso, eles falavam que eles tinham toda a construção, todo o compartimento construído, tudo preparado. Eles sabiam como fazer o compartimento da glória, eles sabiam como fazer como é que é o nome, né? Lâmpada. Não é lamparina, aquilo que a Bíblia fala, é como se fosse uma lamparina. Me ajuda, gente. Candelabro.
Candeeiro. Eles sabiam como construir o candeeiro, sabiam tudo. Mas eles falaram: do que adianta um candeeiro sem fogo? E aí um deles falou: mas aqueles, os gentios, eles carregam o fogo. E outro rabino disse: mas eles não têm o candeeiro. E um dos rabinos mais sábios disse bem assim: então nós deveríamos ensinar como eles fazerem o candeeiro, para que eles não tratem a glória de qualquer forma. Nós estamos falando de rabinos. E aí um deles falou: então o que é necessário? Eles falaram: é necessário que haja unidade no corpo de Cristo. Que nós suportamos aqueles que não sabem, para que a glória que eles carreguem possa encher o nosso candeeiro. Aqueles que muitos falam que não entenderam, já entenderam e nós não entendemos ainda. Nós às vezes carregamos a glória de Deus, mas nós carregamos ela com desleixo e com deslealdade. Nós carregamos o fogo de Deus, mas não sabemos respeitar os processos e os princípios para fazer com que ele flua através do corpo. É porque nós pensamos que a glória de Deus deve ser tratada de qualquer forma. Queridos, aqueles que carregam a glória de Deus têm que se sujeitar ao governo do reino de Deus. Porque só pode levar a glória da maneira correta. E se nós conseguirmos juntar essas duas coisas, o entendimento, a revelação e ao conhecimento, nós vamos ser detentores de uma glória capaz de mudar o mundo e mudar cidades. Se nós entendemos essas coisas, nós vamos tocar lugares. Por quê? Porque entendemos que estamos envolvidos em uma obra que não nos pertence, mas nós somos trabalhadores dessa obra, e nós carregamos a glória daquele que é e não nossa. Nós carregamos um fogo que queima, que não é nosso, não vem de nós, não procede do nosso esforço, não procede quando conhecemos, mas procede de quem Ele é em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. O que é esperança? Algo que se espera, algo que não vem. As pessoas têm esperança por algo que nós carregamos e nós precisamos liberar. Cristo já está em nós, e o que precisa? Precisa que a glória seja refletida através de nós, mediante o quê? Mediante a unidade, mediante o entendimento da comunhão dos contrários. Você tem que aprender a andar com pessoas diferentes de você, você tem que aprender a amá-las. Ai, pastor, mas eu acredito assim, problema teu, ama ele, porque ele serve o mesmo Cristo que você. Vocês vão dividir o quarto, irmão. Vocês vão fazer parte da mesma mesa da ceia naquele dia. Então aproveita agora e ama ele, porque você vai ter que aguentar ele a eternidade. Se nós não entendemos coisas simples e básicas, como nós queremos entender as coisas mais profundas do Evangelho? Se nós não conseguimos refletir Cristo mediante uma unidade, com base na diversidade, entendendo o funcionamento do corpo, como nós vamos refletir Cristo nas pessoas? Ah, querido, nós precisamos caminhar mais algumas milhas. Nós precisamos andar mais alguns quilômetros para alcançar entendimento acerca daquilo que Deus tem para nós como igreja. Quando eu falo sobre suportar, sobre caminhar junto com os diferentes, nós não estamos falando com pessoas que quebram princípios, mas nós estamos falando com pessoas que andam nos princípios de Deus, mas entendem algumas coisas diferentes que nós. Em 2 João 1, 7-11, fala sobre falsos ensinadores. E por que existem falsos ensinadores? Porque existem aqueles que estão procurando coisas que animem o seu coração e não que tragam uma verdade completa. Só existem falsos ensinadores porque a igreja não quer se sujeitar ao governo de Cristo, então ela procura algo que afague a sua alma e aquilo que ela entendeu, para que amenize a sua sede. Queridos, se nós não entendemos essas coisas básicas do Senhor, nós não vamos conseguir entender a profundidade do Senhor. Se nós não tivermos compreensão das coisas básicas, nós não teremos compreensão das coisas maiores. O sistema desse mundo tem caminhado em muitos princípios bíblicos e tem alcançado lugares que a igreja não consegue alcançar. E um deles é serem unidos dentro da diversidade de pensamento. Eles conseguem ser unidos para alcançar objetivos comuns a todos. Nós vemos o mundo aí fora fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Nós vemos pessoas diferentes sentados à mesa porque eles têm um bem comum para alcançar um propósito. O Fórum do Brasil, que aconteceu na Europa agora dia 13, estava sentado o Moro e o advogado, como é que é o nome? O Cardoso, o advogado que foi advogado da presidente Dilma.
estavam sentados lado a lado na mesa, divergem em pensamentos, mas estavam unidos para aquilo que eles estavam construindo. Agora nós não conseguimos sentar em unidade com os nossos irmãos, porque nós divergimos em pensamento. Por quê? Porque o que rege a nossa caminhada ainda é o orgulho e não é Cristo. O mundo caminha sobre princípios que a igreja deveria caminhar. Eles entendem coisas diferentes, mas nós temos um objetivo comum. Qual que é? É fazer conhecida essa proposta, então nós vamos nos unir para isso. Aí você olha, nossa, como é que pode? Aquele cara que falou que ia matar outro, estão andando junto, batendo foto junto, estão na internet junto, defendendo a mesma coisa. É porque eles conseguiram entender aquilo que a igreja está patinando há 2000 anos e não conseguiu entender ainda. Porque o que nos une, amados, é o propósito, não é aquilo que achamos ou aquilo que pensamos. O que nos une é o propósito. E qual é o propósito? Fazer Cristo conhecido através das nossas vidas. Esse é o propósito. O propósito é fazer Cristo conhecido. O objetivo que deveria ser comum a todos do corpo de Cristo, hoje é algo tão difícil. O objetivo que deveria ser comum, de todos sermos iguais a Ele, e fazê-lo conhecido aos homens, independente das nossas diferenças, hoje parece algo tão difícil. Queridos, olhe para mim, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é Deus de diferentes. Deus é Deus de um corpo totalmente diferente, mas que caminha debaixo de um só cabeça. Cara, se você diz graça e paz, eu amo você. Se você diz paz do Senhor, eu também te amo. Se você diz paz de Deus, eu amo você da mesma forma. Se você diz paz, seja convosco, você também é amado. E se você só diz boa noite, eu amo você. E se você diz paz, eu também te amo. Porque não é o cumprimento que nos torna filhos do mesmo Pai, é o DNA e o sangue dele que corre em nossas veias. Não é a forma que você cumprimenta, não é a forma que você prega, não é a forma que você expressa, mas é se aquilo que você está fazendo converge para Cristo. E se nós entendermos isso, nós vamos trazer novamente um princípio para a igreja, que o mundo tem usado muito bem lá fora. E nós vamos alcançar o objetivo central do Evangelho, que é fazer Cristo conhecido a todas as pessoas. Pastor, e se todos não aceitarem Jesus, não é teu compromisso, não é teu serviço, não é tua responsabilidade. Esse trabalho é do Espírito Santo. Sabe aquele crente chato que chega e pega você? Maico, vem cá, eu vou falar de Jesus para você. E o Maico, ouve Jesus. E amanhã eu chego 7 horas da manhã, hoje nós temos estudo bíblico, tá? Cara, eu estou dormindo, não interessa, tem estudo bíblico. Jesus é assim, irmão, tem que ser pontual. O cara trabalhou a semana inteira, chega na casa, o cara 7 horas da manhã e quer fazer estudo bíblico com ele, irmão. Me poupe. Nem eu ia aguentar. E o irmão, por respeito, vai fazer estudo bíblico com mais 7 horas da manhã. Ele vai ouvir tudo, mas não vai entender nada, porque ele está dormindo na mente, ele só está acordado com os olhos abertos, mas lá dentro ele está dormindo. E eu começo a jogar só religião no cara, eu começo só a encher ele de sistema, encher ele de costume. E Jesus não é revelado para ele. Sabe o que acontece com essa pessoa? Na primeira dificuldade, ele entrega as betes, ele sai fora. Porque ele não teve Cristo revelado, ele teve somente um sistema colocado sobre ele para governar sobre a mente dele. Respeite os processos, respeite as pessoas, apresente um Cristo para eles verdadeiro. Não tente tornar lá, não pastor, porque eu acordo todo dia às 7 horas da manhã. Glória a Deus, querido, continue acordando, mas não peça para mim. Faz a tua parte que Deus te chamou. Aí eu levanto toda a madrugada, 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acorda, aleluia. Mas não liga lá em casa me acordar 3 horas da manhã que eu vou xingar você no telefone. Se Deus pediu para você acordar às 3, amém, querido. Mas Ele não pediu para mim, me respeita. O problema é que nós achamos porque estamos fazendo, todos têm que fazer. Isso não é a unidade, nós não estamos respeitando a diversidade. Uns foram chamados para uma coisa, outros para outra, outros para outra. Então respeitem naquilo que cada um caminha. Não seja um crente chato, xarope. Apresente Jesus, porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Nós viemos apresentando um jugo terrível e manipulador sobre as pessoas. Apresente Jesus para elas. E elas vão ver Cristo em você. E elas vão ter esperança de serem glorificadas através de Cristo com você. Aleluia. Se coloque de pé.